através do que for dito hoje do Evangelho. Que Jesus nos abençoe e nos permita iniciarmos essa tarefa. Assim seja. Hoje, gente, eu trouxe um livro diferente. Chama Parábolas. É muito bonito. E eu escolhi a parábola hoje, né? Escolhemos a parábola do credor incompassivo. Essa parábola, gente, ela vem de um ensinamento onde Jesus sempre saía para pregar. Onde ele tinha uma oportunidade, ele começava a falar. E Pedro pergunta para ele a questão do perdão, a questão de relevar as pessoas que nos maltratam, que nos magoam. E ele então usou essa parábola. E ele disse assim, que havia um reino, e nesse reino existia vários servos. E um dos servos desse reino tinha uma dívida enorme com o rei. E o rei então olhou lá, não veio pagar, manda buscar. Dívida feita, dívida tem que ser quitada. E ele manda chamar o servo. E era um servo de um grande escalão já, porque a dívida dele também era alta. E ele pegou e fez assim, servo, você ficou de fazer o acerto comigo e não veio fazer o acerto, não me deu satisfação, não me falou nada. Como é que ficamos? Ah, senhor, eu não consegui não, tive muita despesa, as coisas não deram certo para mim, eu não tenho essa quantia para te pagar. Mas, servo, você me pediu 10.000, na época deles, e eu te dei 10.000. Você pediu uma prorrogação, eu te dei a prorrogação. E agora não dá mais para esperar. Você se vira que eu preciso desse dinheiro. Ele fez, não tenho como tirar, não tenho da onde tirar, eu não sei como eu me enrolei desse jeito. Ele pegou e falou, bom, você não tem como pagar? Não. Aí ele chamou um dos outros servos e fez assim, vá até a casa dele, pegue tudo que tiver de valor, inclusive a esposa e os filhos. Ele se desesperou. Porque quando mexe com a família, a gente se desespera. Ele se jogou nos pés do rei, implorou, não faça isso, Senhor, eu tenho filhos pequenos, o que vai ser da vida deles? E você vai para a prisão. Só vai sair de lá e eu devolvo as coisas quando você achar um jeito de me pagar. Mas, Senhor, pense bem, se eu vou preso, a minha família toda vai ficar prisioneira de vocês. Como que eu saio desse buraco? Ele falou, por que você não pensou antes se planejou para fazer o meu pagamento? Você veio, eu te servi naturalmente, e agora? Aí ele chorou, implorou, falou dos filhos, que ele não conseguiria ficar longe dos filhos. O rei olhou, pensou, tá bom, você não me deve nada, sabe? Você me convenceu. Vai embora, vai para casa, vai cuidar da sua família, mas não apronte mais essa, porque você pode ser que não encontre alguém tão generoso como eu. O servo saiu agradecendo, beijando a mão dele, saltitante. Mal virou a esquina, ele encontrou um amigo que lhe devia 100 réis. Olha a diferença de dívida. Ele pegou, fez assim, pegou a pessoa pelo pescoço, já puxou assim. Me paga agora os 100 réis que você me deve. Ele fez assim, não tenho como te pagar agora. As coisas estão muito difíceis, a colheita foi ruim. Não me interessa o que aconteceu com você. Eu quero 100 réis agora, que eu também estou precisando. Se você não me pagar os 100 réis, eu vou te mandar prender agora. Aí ele fez, não faça isso, eu tenho minha família. Ajoelhou nos pés dele, implorou, falou que seria da família e dos filhos se ele tivesse preso, que a mulher não teria como cuidar das crianças, explicou tudo para ele. Ele olhou, chutou ainda e falou para os guardas, pode prender, só sai quando pagar. E assim foi feito. Todo mundo que estava em volta olhou, falou, mas agora mesmo ele foi perdoado de 10.000 e ele não perdoou os 100 réis.
Não tá certo isso. Sempre tem um fofoqueiro, né? Tem sempre um fofoqueiro. Foi lá na porta do rei. Rei, sabe o que aconteceu agora? Não. Lembra aquele homem que saiu daqui, que o senhor perdoou a dívida dele? Lembro. Não sei nem se eu fiz bem, mas estou aliviado. Pelo menos não tenho mais ligação com esse homem. Ele fez isso. Ele fez, como assim? Eu perdoei ele e ele me faz isso na saída? Manda buscar ele. Aí ele pega e fala, por que você fez isso? Você é um homem mau. Você tem um mau coração. Você tinha uma dívida bem maior do que a que você quer cobrar e eu não te fiz passar por essa situação. Então agora você me deve os 100 mil reais e você vai preso até que você me pague o último centavo. Nessa situação, o que a gente pode tirar de lição? Ela está ligada com o perdão. Ela entra na colocação da nossa oração de todo dia. Quem lembra a parte? Perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como eu perdoaria o do outro. Quantas vezes nós cumprimos isso? Quantas vezes a gente deixa para lá? Quando nós precisamos de perdão, a gente implora, a gente se justifica, a gente faz a pessoa relevar, faz promessas mirabolantes. E quando alguém quer nos explicar a sua dificuldade ou por que fez aquilo conosco, como a gente age? Dificilmente da mesma forma. E aí muita gente diz assim, mas o Evangelho diz assim, perdoe para que Deus vos perdoe. Não está no Evangelho? Quando Deus não nos perdoa? Quando Ele não nos perdoa? Quanta bobagem a gente faz na nossa vida e as oportunidades surgem de novo. O dia amanhece, as coisas acontecem. Quantas? É esse exemplo que Jesus está querendo colocar aqui. Por que a gente não é benevolente como Deus é benevolente conosco, mediante as nossas fraquezas? Por que ele faz essa grande diferença? Porque ele espera pouco de nós. Ele sabe até onde a gente pode chegar. Deus não se decepciona com a gente. Ele sabe que todos nós estamos num aprendizado. E que uma hora a gente vai acordar. Uma hora a gente não vai mais errar. E ele pacientemente continua investindo na gente. Uma outra situação que está aí faz uma coisa de barganha, né? Então, perdoe para que Deus te perdoe. Deus faz barganha? Não. Deus não faz barganha. E ele está dizendo, então, o perdão tem que ser incondicional. Olha, eu vou te perdoar, mas se você não fizer mais isso comigo. Eu vou te perdoar se você começar a fazer esse favor assim para mim. Não é isso que ele está dizendo. Se você for perdoar, é para esquecer, é para passar. E não é um esquecimento, gente, do Alzheimer. Alguém faz uma coisa mal para a gente, ou uma dívida material, ou uma dívida moral, ou uma coisa que nos magoou muito. Não é para a gente falar assim, você lembra que fulano fez isso com você? Você fala, não lembro. Não lembro de nada, para mim é passado. Gente, isso é Alzheimer. A gente lembra do fato, mas a gente não tem mais o rancor, a gente não tem mais o peso. A gente analisou que não valia a pena eu ficar ligado nessa situação. Eu entendi que aquela pessoa só me deu o que ela podia dar. E se eu falar para ela, olha, eu vou te perdoar se você nunca mais fizer isso. Se Deus fizesse isso com a gente,
Como é que ficaria? Porque a gente escorrega, a gente é que nem regime de segunda-feira. Gordinho toda segunda-feira começa regime e nunca faz. Tudo isso a gente precisa analisar no decorrer da nossa vida. A vida é muito curta, é muito pouco tempo para a gente carregar mágoas, rancores, vingança. A gente está cansado de ver pessoas que já estão lá com seus 80 anos e você pergunta tal coisa que aconteceu na juventude, não sei o quê, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio. Não perdoo, não quero saber. Quem leva a maior carga negativa de uma situação dessa é quem não perdoa, é quem não deixa andar, é quem não deixa sair. Porque eu fico ligado com aquela situação, eu fico ligado com aquela energia e eu carrego ela. E muitas vezes essa energia de rancor, de mágoa, de ódio, de vingança, o outro nem está aí, ele já saiu dessa faixa faz tempo. Porque ele não teve a percepção de entender que nos magoou ou que nos prejudicou. Ele não tem essa percepção. Vocês podem ver, gente, que a pessoa sem noção, ela vive longe, ela vive feliz, ela vive leve. Porque ela não percebe, só que ela está acarretando para ela débitos e débitos e débitos. Agora, se eu ficar apontando, defamando, acusando, cobrando, quem está aprisionado? Ele ou eu? Ambos. Vai adiantar? Por muitas vezes, se eu fizer questão de receber esse dinheiro, vocês podem contar o que eu estou falando. Pouca coisa se faz com ele. Porque ele vem tão magoado, ele vem tão minguado, ele vem tão odiado, que não rende. Não rende. Quando a gente humilha uma pessoa para que ela nos peça perdão de alguma coisa, aquilo não favorece, não preenche, porque ela pede o perdão por quê? É obrigada, é aquela raiva, né? Então me perdoa. Não é de coração, não é de alma. Por isso que ele diz, deixa ir, como fez o rei. Vai, vou me desligar de você, toca a sua vida e eu toco a minha. Esse é o nosso lembrete. E todas as vezes que a gente tentar julgar, ou cobrar, ou olhar, pensa assim, é mais vantagem eu continuar nessa batalha, onde eu estou sabendo que não vai sair leite, ou eu deixar para trás? Eu vou dormir melhor ou pior? Porque Deus provê tudo para nós de novo. Se a gente tiver leveza, se a gente tiver aquela serenidade no coração. O mundo dá muitas voltas, muitas voltas. Tantas pessoas que às vezes nos prejudicaram, acabam, pelo giro da vida, caindo de novo aonde? Quantos filhos que foram criados a pandeló pelos pais, e passou uma certa fase, pois o pé na estrada, quero viver a minha vida, não vou cuidar de pessoa idosa, não sei o quê, acaba caindo aonde? De novo na mesma família. E vice-versa. O mundo dá muita volta e a justiça de Deus, ela é implacável. Implacável. Nós não precisamos ficar preocupados e nem ficar felizes de ver alguém que nos prejudicou no chão. Porque todas as vezes que essa pessoa estiver no chão, ela vai se lembrar de nós. De muitas palavras que a gente falou e jogou em cima dela. Não, você não me paga mesmo, ou você me ofendeu, ou você me magoou, ou você me traiu, ou você fez... A vida vai te cobrar isso. Quando a pessoa estiver no chão, ela vai lembrar de quem a amaldiçoou. A gente. Então, são escolhas que nós fazemos. A colocação aqui está. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos devedores uns dos outros. Se não é desta vida, é de uma vida anterior. Eu tenho um caso difícil na minha família, que é quando eu
começo a chegar perto, já me dá um arrepio. Nunca me fez nada. Nunca me fez nada nesta vida. Concorda? Se a gente levar a história do mundo, nós não fomos santos. Se a gente olhar que a justiça de Deus se faz, é só olhar o que nós estamos vivendo hoje para entender o que já fizemos anteriormente. Então, não se faz a justiça? Mas quando eu estou fazendo os meus acertos, eu sou o coitado. Eu não tenho sorte, eu não tenho felicidade, eu não tenho saúde, eu não tenho. Eu esqueço que eu estou apenas colhendo os frutos do que eu já fiz. Mas é muito bom eu estar colhendo os frutos do que eu já fiz, porque eu estou resgatando. Eu estou quitando a Casa Bahia, né? 36 parcelas, eu fui lá e paguei a 36. Não é gostoso? Agora, quando eu vejo que eu estou prejudicando, que eu ainda estou nessa colocação do ódio, da mágoa, eu estou me endividando. E ainda vou ter que acertar lá para frente, de outra forma. Quando eu deixo uma pessoa sofrer por minha mão, eu vou ter que depois consertar. A lei divina é ação e reação. Toda dor que eu causar, eu vou ter que curar. Toda lágrima que eu derrubar, eu vou ter que secar. Eu falo, gente, que essas duas palavras, essa situação, já seria o suficiente para que a gente pensasse pelo menos 2 vezes antes das nossas ações. Se nós pensássemos na colheita, a gente não faria tanta coisa. Não haveria desvio de verba, não haveria competição, não haveria puxação de tapete do outro, não haveria traição. Haveria? Agora, quando nós tomamos uma atitude não muito boa, muito elegante, muito ética, a gente lembra disso. E ainda tem casos mais tristes ainda. Eu dou a rasteira, eu saio vitorioso e ainda conto para todo mundo que fiz legal. Fui inteligente, eu fui esperto, eu estava na frente do outro. E ainda faço propaganda. Será que na hora de eu colher eu vou fazer a propaganda? Não vou. Eu vou pedir clemência, igual aquele que ajoelhou nos pés do rei pedindo clemência. Mas se a clemência não for verdadeira, eu vou cair de novo. Porque eu preciso me transformar por dentro para mim poder mostrar para fora. Eu não posso, gente, hoje é o que mais se vê pela mídia, a gente hoje nada fica escondido, né? Pessoa na rua é um amorzinho. Como você quer? Tudo bem? Bom dia, ótimo. Aí em casa, ou com os seus, ou com o particular, fala. O que você quer? De novo? Não me enche. A gente cai. Porque enquanto a fruta não tiver madura, como precisa estar, como Cristo nos coloca e nos convida, a gente vai escorregar. Quanto tempo a gente vive e sustenta uma máscara? É só pisar no calo. Dê uma pisadinha de leve e sai um leão daqui de dentro que vocês não calculam. Eu brinco muito, né, em aula que a gente é um leão. A gente fica assim, com as unhinhas, lixando. Alguém fala uma coisa... A gente fala, mas era ela aí, tão docinho. É o que ele está dizendo aqui. A aparência. A aparência da bondade, a aparência da tolerância, a aparência de quê. Mas, na realidade, nós ainda não adquirimos isso. E a mesma coisa que acontece conosco, acontece com quem faz com a gente. Ele ainda não está maduro o suficiente para não trazer esses problemas de que possa nos prejudicar. As colocações aqui, ele diz assim, se nós aprendermos a perdoar incondicionalmente, lembrar do fato
sem vibrar, sem desejar prejudicar alguém, nós podemos nos libertar de um cárcere que pode durar, se não assim o fizermos, por séculos. Essa parte aqui, eu acho que é uma das que a gente mais precisa pensar. A gente está acostumado, nos tratamentos espirituais, a ouvir relatos de amiguinhos espirituais que estão há um século no ódio. Já reencarnaram, reencarnaram, e ainda reencarnam e falam, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Você me deve, você precisa fazer. Séculos, gente, séculos. Coisa que se a gente pensar bem, a gente pode resolver de uma vez só. Se a gente realmente olhar e falar assim, acabou, parou aqui, a gente encerra. Porque desencarnado, se eu fiz isso sinceramente e ele não fez, eu só volto com essa pessoa se eu pedir. Eu quero vir porque ele ainda precisa da minha ajuda. Aí, ao lembrar a mulher do pai do André Luiz, a mãe do André Luiz, que é o autor dos livros, ela chega no mundo espiritual em glória. Em glória. E o pai do André Luiz chega falido, moralmente falido, com 3 amantes desencarnadas também. Ela, numa esfera melhor, maior, socorreu o filho. E ainda quando ele fala, nós vamos ficar juntos por quanto tempo? Ela falou, por muito pouco tempo, porque eu estou para reencarnar. Ela falou, você vai reencarnar, mãe? Né? Ele fala, e o papai? Seu pai está em zonas vibratórias muito tristes. Ele e as 3 amantes. Porém, eu vou reencarnar com ele, vou trazer de filha as 3 amantes para que possamos nos ajustar.